Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em primeiro lugar, gostaria de falar da minha alegria de estar aqui nesta noite, lugar onde, por um bom tempo, ocupei este púlpito junto com meu amigo de saudosa, muito saudosa memória, reverendo Wellington de Lima Lucena. Momentos alegres passamos aqui juntos. O templo agora está mais bonito, mas continua aconchegante, como sempre. E eu gostaria de agradecer ao reverendo Valmir, o indigno relator da comissão de licenciatura do presbitério de São Bernardo, que com muito carinho nos convidou para trazermos a mensagem de Deus esta noite. Também cumprimento o reverendo Timóteo, que conosco está nesta comissão, os presbíteros Anderson e Daniel, e saúdo toda a igreja, dizendo que esta é uma das noites mais felizes da minha vida, pois encontro pessoas com as quais passei muitos momentos felizes. Sem mais delonga, peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro das Lamentações. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, primeiramente nós vamos ler o verso 1. Assim diz a palavra de Deus, no verso 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. E agora, a partir do verso 15 até o verso 25, que diz assim: fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez diante do teu altar de graça, te pedimos perdão pelos nossos pecados e queremos dizer ao Senhor que estamos conscientes da nossa pequenez diante de tão grande e nobre tarefa. Por isso eu te peço, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que trabalhe de forma benfazeja na vida do teu povo, e que tu escondas o teu servo atrás da cruz de Cristo, e fala a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Desde o início de 2020, o mundo foi sacudido por uma pandemia terrível. A morte saiu como um rastilho de pólvora por todos os lugares do mundo. Só no Brasil, até o momento, mais de 600 mil mortes. Conheço poucas pessoas que não perderam um ente querido ou um amigo querido. No meu caso, perdi as duas coisas. Perdi um amigo de muitos anos, o reverendo Wellington, que todos os conheciam, e perdi um sobrinho lá na distante Bahia, que também morreu de repente. Ficou internado 2, 3 dias e a Covid o levou. Na verdade, o mundo foi balançado, detonado por uma doença vil, vinda de outra parte do mundo, mas que se aproximou de todas as nações de forma altamente destruidora. Saímos pelas ruas, os comércios, os lugares fechados, e por todos os caminhos onde andávamos, podíamos ouvir como se houvesse uma música fúnebre tocando em todos os lugares. Quantas lágrimas, quantos prantos, quanta tristeza espalhada pelo mundo.
quanta desesperança num determinado momento, quando as pessoas percebiam a possibilidade daquele mal se aproximar da sua família, ficavam perplexos, todo mundo ficou perplexo. Os anos passaram, a doença arrefeceu e todos acharam que agora nós íamos nadar ou navegar no mar de almirante ou voar no céu de brigadeiro. Mas de repente, num determinado dia, ligamos o rádio do carro pela manhã e ficamos sabendo que a Ucrânia havia sido invadida. E aí, como se algo repentino acontecesse, começamos a ver nas gôndolas dos mercados as coisas mais caras. O combustível a cada dia nas bombas de combustível sendo avassalador com relação ao dinheiro, aos pagamentos, aos recebimentos de profissionais de todas as áreas. Na verdade, ligávamos o rádio e também percebíamos que um país que tem mais de 6.000 ogivas nucleares, que pode explodir o mundo algumas vezes, estava disposto a tudo para fazer valer a sua vontade. E nós, mais uma vez, mesmo estando do outro lado do mundo, ficamos perplexos, porque por mais uma vez a calamidade se espalhou pelo mundo. Agora, por último, apareceu lá na Europa uma doença chamada varíola do macaco. E agora já tem alguns casos no Brasil. E mais uma vez, as pessoas estão sendo assoladas por todo tipo de informação, certa ou errada, a respeito dessa doença, que vai mais uma vez trazer, ou tem trazido inquietação ao coração do povo. Quando nós lembramos e percebemos que a pandemia da Covid ainda não passou totalmente, quando nós sabemos que do outro lado do mundo tem uma guerra com reflexos no mundo inteiro, e quando nós vemos nos aproximar de nós, já tem casos confirmados em São Paulo, no Rio de Janeiro, com mais uma doença, nós percebemos uma tempestade perfeita, ou seja, estamos numa situação de calamidade. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, o seu contexto também é numa situação calamitosa, é um desastre absurdo. Este livro, ele é constituído de 5 capítulos de uma forma poética. Tem uma métrica muito interessante com relação à cultura hebraica. É um lamento, é quase, ou pode ser considerado como uma música fúnebre. É isso que esse texto que nós lemos, os 5 capítulos, é como alguém que chora e escreve. É um sentimento profundo, é um momento de tristeza, é um momento onde alguém se aproxima de Deus para colocar toda a sua tristeza, toda a sua lágrima, com o coração espatifado e destruído por tudo que está vendo. Meus irmãos, se uma parte da palavra de Deus, como lá em 2 Reis 25 e Jeremias 52, quando nós lemos esses 2 textos e outros, nós vemos ali a narrativa do que aconteceu com Judá. Quando nós lemos Lamentações, nós vemos o sentimento do povo. O que o povo está sentindo, o que o escritor sagrado está sentindo, o que ele está passando, qual é o seu status emocional, qual é a capacidade que ele tinha de enfrentar tudo aquilo, o que é que ele estava passando, o que é que ele estava sentindo. E nós vimos na primeira parte o estado emocional dele, quando ele vai dizer algumas coisas, que ele foi farto de amargura, e ele não foi farto de amargura simplesmente pelo exército babilônico, ele disse que ele foi farto de amargura pelo próprio Deus. Quando nós vemos os 5 primeiros livros da Bíblia, existe ali uma exigência de Deus, que Deus ia propiciar tudo de bom para que Israel, num determinado momento de sua história, a partir dali, fosse um sacerdote mundial. E se ele seguisse este caminho, tudo daria certo. Mas se ele corresse dessa perspectiva, as coisas
não dariam certo. E o povo de Israel não demorou muito para descambar das verdades de Deus. Mas Deus propiciou meios para que eles fossem sempre lembrados de que tinham que voltar ao caminho. Neste momento, neste contexto do livro, quem escreve, muito provavelmente Jeremias, está saindo de Ramá na direção do Egito, juntamente com o remanescente que havia ficado ali após o povo ser levado cativo, e eles têm que passar de Ramá na direção do Egito por Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele percebe que os muros estão destruídos, que o templo está arrebentado, não existe mais templo, só ruínas, e ele olha um lugar onde ele trabalhou por 40 anos. Ele diz assim, ele pensa, está tudo acabado. Muitos dos teólogos que consultamos apontam para este momento, o auge do sentimento, para que Jeremias escreva esse texto lamentando tudo o que havia acontecido. Ele fala que ele não tem mais paz, ele fala que ele não tem mais esperança, ele fala que ele está totalmente desesperado. É este o contexto, é alguém que olha para tudo e todas as coisas e não vê ali nada, não vê um fio de esperança que pudesse trazê-lo de volta à vida anterior que ele tinha. O povo cativo, o templo destruído, a cidade arruinada, mortos com certeza, não tem mais rei, não há mais esperança. E é diante disso, totalmente arrebentado emocionalmente, que Jeremias pensa e lembra de coisas que nós também devemos lembrar no dia a dia. A primeira coisa que ele vai lembrar está lá no verso 22, quando ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É interessante que nós temos que fazer aqui de uma forma didática, uma explicação que vocês já devem terem tido ou deveriam ter tido na escola dominical. A diferença entre misericórdia e graça. Fica claro no texto quando ele diz assim que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Misericórdia, meus irmãos, é aquilo que nós merecemos e Deus não dá. E graça é aquilo que nós não merecemos e Deus dá. Quando ele fala aqui que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, ele está dizendo o seguinte: nós merecemos coisa muito pior. A coisa dá para ser muito pior do que é. Na verdade, Deus, mesmo com o cálice cheio, transbordando de ira, ele, ao invés de extirpar o povo judeu, ele permite que esse povo seja levado cativo. Ao invés de ele matar todos de uma vez só, ele permite que o povo consiga ir com as suas famílias para um outro país, numa outra condição, é verdade, numa condição de tristeza, numa condição onde as coisas não estão dando certo, mas ele permite que essas pessoas vão. Além disso, ele permite que fique um remanescente. Fica lá uma parte do povo, ainda Israel. E aí ele diz assim: olha, está difícil, mas poderia ser muito pior. É didático isso, meus irmãos. Ele está percebendo que não tem mais nada, que não tem perspectiva alguma, que os muros estão derribados, que não tem mais templo, que não existe mais nada. Mas apesar disso, ele diz: olha, era para ser pior. Era para ser muito pior. Nós não temos ideia, às vezes, na distância do tempo, de quão impiedoso era o povo judeu. Lá, eles tiveram alguns aspectos que foram totalmente contra as diretrizes de Deus. Politicamente, religiosamente, quando os líderes religiosos deixaram de prestar o culto apropriado a Deus
e foram por caminhos que nada tinham a ver com as sagradas escrituras. Imoralmente, as pessoas jogavam as suas dignidades ao rés do chão. Havia ali uma impiedade tripla: política, religiosa e moral. E Deus avisou o tempo todo que estas coisas não terminariam bem. Mas, mesmo assim, eles insistiram. Mas essa perspectiva de misericórdia, meus irmãos, ela vem imbuída, ela vem junta com uma outra verdade também teológica, quando ele fala de misericórdia no plural. Existe, como eu disse, essa perspectiva pedagógica da misericórdia como algo que é Deus dando aquilo, não nos dando aquilo que merecemos, e graça que é aquilo que nós não merecemos, mas Deus dá. Quando esse conceito de graça e misericórdia vai ser desenvolvido mais para frente na evolução do conhecimento bíblico, da evolução das verdades de Deus sendo descortinadas. Mas neste momento aqui, meus irmãos, dentro desta perspectiva da misericórdia, tem também a perspectiva da compaixão. Um Deus que não dá tudo aquilo que o povo merecia, mas que ainda se compadece deste povo. E é interessante que essa perspectiva da compaixão é alguém sentir ou partilhar o sofrimento do outro. Quando nós olhamos para a segunda pessoa da Trindade, e neste momento nós podemos falar só de segunda pessoa da Trindade, não de Jesus, nós vamos perceber que alguém que vai aparecer lá no Antigo Testamento em forma humana. E algumas pessoas falam, mas por quê? Porque só um homem sente o que o outro sente. E aí aquela perspectiva teológica da simpatia. Um homem sente o que o outro sente, e o Deus Filho, ou a segunda pessoa da Trindade, é capaz de sentir compaixão, é capaz de sentir a dor do outro. Ele não exterminou o povo de uma vez só, porque ele sentia a dor do povo, ele sabia do sofrimento do povo, e essa perspectiva também está na questão do plural de misericórdias. Mas, meus irmãos, tem também a questão dos atos graciosos de Deus no dia a dia. Quando ele, além de não aplicar a pena que nós merecemos no dia a dia, que seria algo terrível, ele nos contempla com grandes bênçãos. Há muitos anos atrás tinha um presbítero, que ele era empresário, e ele dizia assim: se eu merecer, Deus vai me dar isso. Se eu merecer, Deus vai me dar aquilo. E se eu merecer, Deus vai me dar mais aquilo. Eu falei, pastor jovem é um perigo. Eu falei para ele assim, presbítero, vou falar uma coisa para o senhor. Nunca mais fale esse negócio de merecer. Porque se Deus der o que o senhor merece, o senhor morre. Se Deus der o que eu mereço, eu morro. Então, a perspectiva dos atos graciosos vem de todos os lados. Primeiro, não aplicando a pena que a gente merece. Segundo, não nos destruindo de forma total no dia a dia. E além do mais, concedendo ao povo de Deus, tanto é que o judeu, desde o passado, é considerado um povo especial por causa da sua prosperidade. Essas são perspectivas da misericórdia de Deus. Mas essa misericórdia de Deus, ele vai continuar dizendo no texto bíblico que ela se renova a cada manhã. E isso está, como eu disse, no dia a dia, mas ela vai culminar na pessoa de Jesus Cristo. Todos esses aspectos da misericórdia estão em Jesus. Nós vemos em Jesus misericórdia quando ele vai para a cruz do Calvário para sentir e sofrer a nossa pena. Alguém já disse que a cruz de Cristo tem as nossas medidas. Éramos nós que tínhamos que estar lá. Há muitos anos atrás, eu era jovem ainda, faz tempo pra caramba, e tinha lá um livro falando acerca de Jesus Cristo e Barrabás. E alguém disse
ou prestou atenção no tamanho da cruz. Perceberam que Jesus teve dificuldades para levar a cruz ao Gólgota. Por que isso será? E é um estudo muito interessante sobre a compreensão física de Judas, de Jesus e de Barrabás. Um era alto, mas não muito. O outro era alto e forte. A cruz que Cristo levou não era a cruz dele, era a cruz de Barrabás. Esta aplicação, meus irmãos, serve para todos nós. Aquela cruz tinha as nossas medidas. Está em Cristo a sua misericórdia, ou o ápice dessa misericórdia. Está em Cristo também a outra perspectiva misericordiosa da compaixão. Quem nunca viu e se emocionou com aquele texto, quando Jesus chega próximo à casa de Marta e Maria, e elas se aproximam dele e diz assim: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas existe um fiapo de texto muito interessante, que ele diz assim: onde ele está? E elas falam onde ele está. E tem aquele fiapo de texto que diz: Jesus chorou. Um Deus que se compadece. Essas misericórdias faladas por Jeremias muitos anos antes de Cristo vir a este mundo, de forma definitiva. Esta perspectiva grandiosa de compaixão tem seu ápice na pessoa de Jesus Cristo, quando ele chora por causa da tristeza de amigos, por causa da morte de alguém que partiu, porque ali naquele momento ele é um ser humano, a sua dupla natureza é evidenciada ali, um ser humano como eu e vós, que chora diante das tristezas da vida, mas é também o Deus que minutos depois pede para que tire Lázaro da tumba e o ressuscita de forma grandiosa e milagrosa. Mas, meus irmãos, existe além dessa perspectiva misericordiosa, de um Deus que não aplica pena, de um Deus que tem compaixão, a graça. A graça também tem seu ápice em Jesus Cristo. Houve um dia, tem muitos assuntos, muitos casos, onde nós vemos a graça já falada por Jeremias e por outros crentes do passado. Em Jesus Cristo, nós podemos perceber em muitos assuntos e muitas histórias. Mas uma que me chama a atenção é quando Pedro, aquele apóstolo incabrestável, que nunca se apartou da espada, que era valente, bravo, nervoso. E um dia Jesus está falando para os seus discípulos, para os seus apóstolos, que ele ia morrer. Essa era a verdade. E Pedro disse assim: não, de jeito nenhum. O senhor não tem pena do Senhor mesmo, não? O senhor não tem compaixão do Senhor? Falei, não, e outra coisa, a pessoa vai me deixar sozinho. Ele fala assim: eu não vou te abandonar de jeito nenhum. E todos conhecem a história. Antes que o galo cantasse, ele negou Jesus 3 vezes. Jesus havia falado a ele que ele ia fazer isso. Ele disse: eu de jeito nenhum. E ele fez. Ele negou a Jesus para pessoas que não tinham poder nenhum. Mas a covardia tomou conta dele de forma repentina. E aquele que tinha visto grandes milagres de Jesus, que tinha visto curas, que tinha visto ressurreições, de repente se acovardou diante de pessoas sem nenhuma expressão política, que disseram: ele estava com Jesus. E ele disse: não, eu não. Todos percebem que nas primeiras aparições de Jesus, depois da ressurreição, ele está ainda meio recalcado, ele está meio entristecido, ele está meio distante. Mas um dia, Jesus se aproxima de Pedro, e num ato
grandioso de graça, dá a Pedro aquilo que ele não merece. Ele conversa com Pedro e diz assim: você gosta de mim? Você tem algum amor por mim? E ele vai respondendo, e por 3 vezes as respostas vêm de Pedro, e por último ele dá aquela resposta que Deus esperava: tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí, nas 3 vezes, e por último, Jesus fala assim: vai e apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, a prova inconteste de que Jesus deu a Pedro aquilo que ele não merecia é que a primeira parte do livro de Atos, nós vemos ali o quê? O ministério de Pedro. Pedro pregando, Pedro ajudando, Pedro ensinando, Pedro enfrentando, Pedro sendo aquele cara, aquela pessoa intrépida que não conseguiu ser naquela noite lastimável, porque Deus se aproxima na pessoa de Jesus de forma graciosa para mudar a história de Pedro. Mas, meus irmãos, o texto ainda fala da fidelidade do Senhor, quando ele diz: grande é a tua fidelidade. E Jeremias se lembrava, com certeza, da libertação do cativeiro, da travessia do Mar Vermelho a pé enxuto, do maná no deserto. E nós, já que esse texto que eu vou citar agora é depois de Jeremias, podemos nos lembrar de um dia que 3 jovens chamados Mesaque, Sadraque e Abidênego enfrentaram as autoridades daquele país distante, dos caldeus, e eles foram jogados na fornalha. Foram jogados na fornalha por amor a Deus. E poderiam ser só mais 3 torrados numa fornalha, não é? Mas quem jogou, olhou e viu que tinha uma 4ª pessoa na fornalha e disse: nossa, nós jogamos 3 e tem 4 lá dentro. Porque na sua fidelidade Deus não abandona o barco, Deus não abandona a fornalha, Deus não deixa o ser humano sozinho, não deixa homens e mulheres pelos caminhos da vida andando sozinho, mas Ele vai junto, Ele está junto na fornalha, Ele está livrando, Ele está trazendo de volta uma perspectiva de vida àqueles que não tinham esperança alguma. E aí, meus irmãos, diante das misericórdias do Senhor, diante da fidelidade do Senhor, Ele vai colocar para as pessoas e para Ele mesmo 2 respostas, 2 perspectivas. A primeira é satisfazer-se no Senhor. Veja o verso 24: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Quando o povo de Deus chegou à terra prometida, as tribos, cada tribo ganhou ali uma sua porção de terra. E essa porção de terra foi subdividida entre as famílias. Agora esse pessoal foi tudo levado embora. Ninguém tem mais nada, ninguém tem mais casa, ninguém tem mais terreno, ninguém tem mais fazenda. E diante disso ele fala o seguinte: eu não tenho mais nada, mas o mais importante, a minha herança de verdade é o Senhor. E eu vou me satisfazer no Senhor. Perdi tudo, perdi todas as coisas, mas vou confiar e vou ter o Senhor como a minha herança. O salmista vai dizer lá no Salmo 23, que é muito mal interpretado por alguns e muito mal traduzido por muitos, quando diz: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Nada me falta. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. O que ele está dizendo é o seguinte: eu tendo Deus, nada me falta. Pode faltar o carro bonito, pode faltar a roupa bonita, o emprego bom, mas tendo Deus, nós temos a suficiência, nós temos tudo e todas as coisas. Tendo o Senhor, nada falta. Ele tem o Senhor por herança. Essa é a verdade. Ele pode perder tudo. Todos já ouviram aquela história daquele hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Uma família estava viajando e o pai, o patriarca, ficou para ir depois nessa viagem de navio.
E num determinado momento, aquele navio naufragou e toda a família dele morreu. Mulher, filhos, ele perdeu tudo. E algum tempo depois, ele vai fazer a mesma viagem em outro navio, e ele pede ao comandante que diga a ele: eu gostaria que o senhor me mostrasse onde foi que a minha família morreu. E naquele ponto, o comandante para o navio, e ali ele escreve: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou faz-me saber. E saber o quê? Que feliz com Jesus sempre sou. Não é a felicidade da festa boa, não é a felicidade do dinheiro abundante na conta bancária, mas é a felicidade grandiosa da presença de Jesus, que dava àquele homem, mesmo no momento de dor, com certeza com lágrimas rolando pelo rosto, tendo a certeza de que a sua herança de verdade era o Senhor. Mas, meus irmãos, ele vai encerrar o texto. Tenho muitas coisas para falar, mas não vamos nos alongar, porque disse Cícero: ser breve e agradarás. Não precisamos pregar tudo numa noite só, né? Deixar um pouco para outro dia. Muito bem, meus irmãos. E ali, nos versos 24 e 26, ele vai dizer: portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. E o salmista vai dizer: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. É interessante quando Calvino fala de Davi. Ele fala assim: Davi era um homem cercado de problemas por todos os lados. E aqui no Salmo 40, ele está envolvido em mais uma enrascada que o texto não é claro para dizer o que é. Uns dizem que era uma doença grave, outros dizem que era algum exército que queria invadir as suas terras, ou um problema familiar. Pode ser qualquer tipo de coisa, mas a verdade é que ele estava com um problema grave nesse momento. E as nossas traduções dizem o seguinte: ou esperei confiantemente, ou esperei pacientemente, não é isso? Tem traduções para. E quando você vai lá no original, não tem nada disso. Está escrito assim: esperei, esperando. Eu esperei. A questão do confiantemente vem de forma da sensibilidade de quem traduz. Porque ou você espera confiantemente, ou joga a toalha. A espera por Deus tem que ser uma espera de uma doce espera. Não uma espera qualquer. Ah, se der, deu. Né? Mas uma espera de alguém que sabe que o Senhor, na hora certa, no momento certo, aquilo que os teólogos chamam de kairos, né? A hora de Deus, o momento exato de Deus, as coisas vão acontecer. Quando esse povo aqui, que era de Judá, foi lá para o exílio, lá no meio também tinha falso profeta. Onde você estiver no meio do povo de Deus, sempre vai aparecer um espírito de porco chamado de falso profeta. Em alguns lugares eles chegam falando em línguas estranhas, em outros lados eles falam que vão levantar morto, outros lugares vão chegar de uma forma tão espiritual que vai levar todo mundo para o céu imediatamente. Lá eles chegaram, reuniram o povo e falaram assim: ó, fica tranquilo que não vai dar nada. Rapidamente nós vamos voltar lá para Jerusalém e vai dar tudo certo lá. Aí Deus chamou Jeremias, falou assim: ó, fala para o povo lá, manda uma carta lá para o povo, diz o seguinte: ó, vocês peguem as suas filhas e casem-nas. Peguem seus filhos, casem-nos, façam com que eles tenham filhos também. E outra coisa, cuide para que esse povo onde vocês estão no meio tenham paz. E ore pela paz deles. Porque se eles tiverem paz, vocês vão ter paz também. O que estão falando para vocês é mentira. Vocês vão ficar 70 anos aí. Essa é a verdade.
A hora de Deus nem sempre é nossa. O momento de Deus nem sempre é o nosso. Tem gente que ora para ter filho aí 10 anos. Chega nos 9 e fala, não vai vir não. Aí chega uma hora aqui, vem. Eu me lembro que eu conversei com o presbítero Stefano. Ele não era presbítero ainda mais de 10 anos atrás. Aquele corredor ali que não tinha aquela porta bonita ainda. E ele falou assim, pastor, eu gostaria de ser pastor. Eu quero ser pastor. Falei, você quer? Então, em frente. E ele agora entende o que eu estava falando sobre enfrentar, né? Tião Mavadeza, não é? E outras aulas maravilhosas. Daqui em São Bernardo, lá no seminário, é coisa perto. Rapidinho a gente chega lá. É uma verdadeira peregrinação, não é? E aí, às vezes, você está cansado, você está entristecido, mas você tem que enfrentar tudo. E uma coisa que eu vou utilizar nessa aplicação é que Jeremias era um servo de Deus e o texto foi muito bem escolhido no começo da liturgia, que é o momento do chamado de Jeremias. E Jeremias foi escolhido para falar sem medo dos ataques. E aí eu vou aproveitar esse momento, com a licença do senhor relator, para dizer o seguinte: Jeremias ficou entre 2 fogos cruzados. Primeiro, as autoridades. Na verdade, 3. As autoridades políticas, as autoridades religiosas e o próprio povo. Ele é o que levou o chumbo de todos os lados. O povo foi tão legal com ele que as autoridades convenceram Zedequias a colocarem-no numa cisterna. Espero que você não passe por isso. Colocaram ele numa cisterna que não tinha água. Era só lama. Queriam matar Jeremias afogado na lama. E quem queria fazer isso, meus irmãos? Pasmem. Tinha nome de povo escolhido de Deus. A verdade, meus irmãos, é que esse texto, no momento de tristeza, traz da parte de Jeremias perspectivas que são verdadeiras para nós hoje. A primeira coisa, que apesar de todas as coisas que nós estamos passando, era para ser pior. Nós não sabemos o potencial de maldade que existe dentro do ser humano. Era para ser pior. Ah, mas eu faço tudo certo, eu pago as minhas contas. Mas pensa cada coisa. Ninguém nunca pensou em apertar um pescoço no farol de trânsito, né? Toda vez que a gente olha para o chefe, a gente fala, oh, que cara abençoado, né? Que Deus o abençoe grandemente, continue tendo misericórdia e prosperando, não é? Quando o nosso time perde com um gol impedido, a gente chama o juiz de santo, não é? A gente nunca pensa nada errado, né? Nós somos toda gente boa. Na verdade, nós somos um ajuntamento de pecadores. E Deus tem tido misericórdia de nós, tem tido compaixão de nós, tem sido gracioso no nosso dia a dia, tem sido um Deus que trabalha de forma benfazeja na vida de todos nós. Tem um amor que não muda. E para que nós possamos agradecer um pouquinho a esse Deus, nós precisamos ter 2 posturas. Primeiro, satisfazermos-nos no Senhor. E por último, esperarmos confiantemente no Senhor. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos ter essa certeza de que por pior que as coisas estejam, Deus está no comando. Deus dará o livramento, porque é misericordioso, porque é gracioso e porque merece a nossa confiança. Que Deus nos abençoe.